este versículo, que é o que Deus tem colocado no meu coração nesta noite, para compartilhar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, reconhecendo que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Então ela fala comigo primeiro, aí depois fala com a igreja do Senhor. Que o desejo de Deus é nos edificar pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente, quando entra na igreja, não sai edificado, tem alguma coisa errada, né? Mas é só voltar de novo, que o dono da bênção, ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, vamos citar todos juntos no 3. 1, 2, 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. O contexto desse texto bíblico fala do tempo que estava bem próximo do retorno do povo judeu da Babilônia para a terra de Jerusalém. Mas havia muitos que já estavam desanimados, já não estavam mais se preparando para o retorno, estavam gastando o seu dinheiro naquilo que não era pão, estavam vivendo uma vida sem esperança. E Deus vem, através do profeta Isaías, trazer um despertamento para eles, para que eles não desvanecessem, não, continuassem buscando, se arrependessem dos seus pecados, porque a bênção estava próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse versículo nos chama muito a atenção, porque vivemos em um tempo que devemos buscar ao Senhor, porque cada dia que se passa, mais perto estamos da volta do Senhor Jesus Cristo. A gente vê que este ano é um ano de muitas promessas, né? Muitas propagandas, mas passa ano e sai ano, e o que se vê é que cada dia se cumpre-se a palavra de Deus, quando diz que o mundo vai de mal a pior, os homens enganam e são enganados. A única diferença que há neste mundo é porque ainda está aqui aquilo que dá o tempero para este mundo, que é a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este mundo ainda não foi destruído, porque ainda tem um povo aqui que clama, que intercede, que tem vontade de continuar anunciando o Evangelho. Louvado seja Deus, para que alguns venham se arrepender e voltassem para os caminhos do Senhor. Os irmãos têm visto aí um vídeo circulando nas redes sociais de um jovem que foi executado. E o que nos chama a atenção é que esse jovem fala ali no seu depoimento, manda um abraço para os seus parentes, seus familiares, mas no final ele disse assim: Deus, recebe o meu espírito. Eu não sei se é um pensamento só meu, mas no último momento da vida ele se voltou para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como que se busca o Senhor? Existe alguma maneira de buscar o Senhor? O que é buscar ao Senhor? Buscar ao Senhor é voltar-se para Ele. Aleluia. Buscar ao Senhor é estudar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a igreja evangeliza muito,
distribui folhetos, e muitos homens recebem o folheto e jogam fora e não lê. Quando você se volta para ler a palavra, é uma maneira de você buscar a Deus. Aleluia. O estudo da palavra, aleluia, está na escola bíblica dominical, aleluia, você está buscando a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não devemos fazer como certo rei, que na época e que ele desejou fazer um avivamento na igreja, fazer umas reformas, estavam reformando o templo, e quando chegou na parte do tesouro, encontraram o tesouro. Quando tiraram o tesouro, o livro estava lá escondido. Acharam o livro escondido, mas estava escondido no lugar errado. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, que o lugar de se esconder a palavra de Deus não é no celular, não é debaixo do braço, não é numa estante, mas é no coração, aleluia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, aleluia. A palavra estava esquecida, a palavra estava lá junto debaixo do dinheiro. Deus não quer que a sua palavra fique embaixo do dinheiro, não. Ele quer que a palavra fique acima de tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das maneiras de se buscar a Deus é meditar na palavra. Será que nós temos aquele momento devocional de ler um capítulo da Bíblia, de estudar a Bíblia, aleluia, pelo menos um versículo, um capítulo todos os dias? Tem gente que faz aquele propósito de ler a Bíblia em um ano. Aleluia. Se alguém não tem esse costume, olhe, eu comecei a ler a Bíblia, eu não era crente. Quando eu cheguei no livro de Isaías, o Senhor me chamou com o seu eterno amor. Senti uma vontade tão grande de ser crente, que não precisou ninguém ir na minha casa convidar, pastor Alexandre. Eu saí de casa, hoje eu vou ser crente. Eu saí dali onde eu moro, irmã Joélia, que é a rua Mariana. Fui até aquela igreja que fica lá no bairro Novo Horizonte, antigo Novo Horizonte 2, onde hoje é a Cidade Nova, que a igreja fica de frente ao campo. Eu saí da minha casa no domingo para aceitar Jesus. Quando eu cheguei lá, o pastor não fez o apelo, eu voltei para casa com vontade de aceitar Jesus. Esperei chegar a quinta-feira. Quando foi na quinta-feira, eu saí de casa para aceitar Jesus, aleluia. E a igreja estava aberta, a irmã Ruth pregou e fez o apelo, e eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Mas quando que começou na minha Bíblia a palavra? Comecei a ler por curiosidade, mas passou a ser um hábito. Fiz um propósito com meu irmão de ler a palavra todos os dias. Aleluia. Jesus salvou eu e salvou ele também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que devemos buscar ao Senhor na sua palavra, lendo, estudando, participando de estudos bíblicos, fazendo seminários. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, há uma promessa de Deus, que a palavra de Deus que é enviada sobre a terra, ela não volta para ele vazia. Não. Assim como a chuva, que quando vem sobre a terra, ela rega, aleluia, a vegetação, ela rega ali, faz com que a terra se esfrie. A chuva traz a água que dá alimento para as plantas e muitas vezes alimento para nós mesmos. Aleluia. Ela volta para o céu, para as nuvens, evapora novamente, então ela fica, mas depois ela volta para fazer o mesmo processo. A palavra de Deus, ela não volta para Jesus vazia. Aleluia, ela dá um retorno. Aleluia. Agora tem um recado muito triste, irmãos. A mesma palavra que salva, ela condena. Jesus diz: ide para todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só, quem crer e for batizado será salvo.
poder da palavra, poder do Evangelho, mas quem não crê será condenado. O poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para salvar e para condenar o homem. Quando o homem rejeita Deus, quando o homem rejeita os projetos de Deus, ele está trazendo sobre si uma maldição, uma sentença, uma condenação. Aleluia, aleluia. Mas nesta noite está um povo, aleluia, que escolheu, aleluia, buscar a Deus, buscar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai ao Senhor na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Outra maneira de se buscar a Deus é através da oração. Quando você dobra o seu joelho e começa a orar a Deus, aleluia, você está buscando o Senhor. Você está reverenciando ao Senhor. Você está reconhecendo que é dependente do Senhor. Pastor Nolasco sempre falava, quando ele era pastor da gente ali, que quando a gente não ora é porque a gente acha que a gente pode resolver tudo. A gente acha que a gente pode resolver tudo quando a gente não ora. Mas quando a gente ora, a gente está reconhecendo que é Jesus que resolve. Aleluia. Que é só Ele que tem a resposta. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Orai sem cessar. Este foi o conselho do apóstolo Paulo. Um certo escritor disse que alguém chegou para ele e disse assim, comparando a oração, falando qual que era mais importante, se era a palavra ou era a oração. W. Tozer é o nome dele. Ele foi e respondeu, eu vou te fazer uma pergunta para ti, qual é a asa mais importante para um pássaro, a direita ou a esquerda? É as duas, né, irmãos? É as duas. Se ele perder uma asa, ele não voa, né, pastor Alexandre? Ele não voa, ele depende das duas asas para dar aquele voo. Aqueles pássaros que voam bonito igual a águia, precisa das duas asas. Então, o crente, ele precisa da palavra de oração. Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus, falando os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, aleluia, reconhecendo, pedindo perdão. Mas quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E qual é o tempo de se buscar a Deus? Existe um tempo determinado? A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para estar alegre, tempo para ficar triste, tempos para sorrir, tempos para chorar. Aleluia, qual é o tempo de se buscar a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tempo de se buscar a Deus é hoje. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como o povo lá no deserto, que endureceu o coração e ficaram pelo meio do caminho. Nós não fomos chamados para ficar no meio do caminho, não. Nós fomos chamados para chegar até o fim. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja que Jesus fez uma promessa. Aleluia, eu virei. Aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, o tempo de buscar a Deus é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É agora, em todo momento. Aleluia. É no trabalho, é em casa, é no carro. Aleluia. Nós temos a oportunidade de estar buscando a Deus, ouvindo louvores que expressam a palavra de Deus. Não é aqueles louvores de vingança, não, viu, irmão? Quando eu estiver em cima, vocês vão ver só, eu vou estar por cima. Não é esse aí, não. Isso aí não exalta o Senhor Jesus. Isso aí está exaltando ao cantor. Mas o louvor não é aquele que exalta o nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Haverá um momento em que o homem vai buscar a Deus, mas ele não vai encontrar. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Jesus querendo ensinar, Jesus ensinava através de parábolas, e ele conta uma parábola sobre Lázaro e o rico. Lázaro era um pobre, ele mendigava, ele vivia uma vida sofrida. Mas tem uma coisa, irmãos, quando ele morreu, ele não foi para o Hades. Se ele não foi para o Hades, é porque ele era crente. E se não for crente em Deus, não vai para o seio de Abraão, não vai para o Hades. Se Lázaro foi para o seio de Abraão, é porque ele era temente a Deus. Embora vivesse uma vida de sofrimento, mas ele temia a Deus. Havia também um homem rico, que vivia esplendidamente, tinha de tudo que o dinheiro podia comprar. Tinha, talvez hoje, uma piscina, talvez tivesse uma casa num condomínio de luxo, no Alphaville, um condomínio top, aí tivesse uma casa num lugar desse. Se fosse em São Paulo, seria uma mansão no bairro Morumbi, que é o lugar mais luxuoso que tem. Se fosse lá no Rio de Janeiro, seria lá em Angra dos Reis, uma mansão. Ele vivia a vida que não tinha dificuldade. Mas só tem uma coisa, irmãos: o dinheiro ele não livra o homem da hora da partida, não adianta. Lá no cemitério tem pobre, rico, mendigo, e é tudo mesmo. Quando chega ali, nivela tudo, fica tudo do mesmo tamanho. O que acontece com um acontece com o outro. A carne começa a se decompor, começa a se deteriorar, e no final só fica aquele esqueleto. Porque é isso que nós somos: pó e cinza. Pó e cinza, é isso que nós somos. Às vezes alguém bate no peito achando que é alguma coisa. Nós não somos nada. Como disse o povo de Israel: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus. Você pensa que não tem jeito aí não fazer um projeto para impedir que a gente chegue aqui? Existem muitos pedidos lá nas autoridades para fechar a igreja do Senhor, para impedir que nós estejamos aqui cultuando a Deus. Aleluia. Mas por que eles não fecham a igreja? Porque existe um Deus que cuida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o dinheiro não impede do homem ir para a sepultura. Foi para a sepultura ele e foi Lázaro também. Lázaro foi para o seio de Abraão, descansar no seio de Abraão. Se alguém tem dúvida sobre o que acontece com a gente quando a gente morre, é só estudar o livro de esta passagem, a parábola de Lázaro e o rico. Jesus ensina certinho ali o que acontece com o crente e com o descrente, com o justo e com o ímpio. É certinho. Existe uma igreja que diz que não é, mas é sim. Por que Jesus ia fazer essa parábola se não fosse para ensinar sobre o céu e o inferno, né, irmã Joélia? A finalidade dele é ensinar sobre o céu e o inferno. Aleluia. Embora que não fosse um caso verídico, mas ele estava fazendo uma parábola, uma comparação, ensinando como que é depois da morte. Lázaro foi levado para o seio de Abraão, e lá no seio de Abraão ele foi descansar. O rico foi sepultado e foi levado para o Hades, um lugar de tormento. No Hades não tem alegria. Lá nada compra alegria, nada. Porque lá é lugar de tristeza, lugar de tormento. Diz a Bíblia Sagrada que aquele homem, quando se viu em tormento, com sede,
sem paz, sem tranquilidade. Ele olhou para o quarto e viu Lázaro no seio de Abraão. Lázaro estava tranquilo, dormindo. Já viu o crente quando ele morre? O semblante dele é diferente do ímpio. É muito diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ele já começa a gozar da paz de Cristo. É aqui mesmo. Não é só lá, não, é aqui mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, quando eu não era crente, eu tinha muitos pesadelos à noite. Eu acordava suado, acordava tremendo, acordava e não dormia mais com medo dos pesadelos. Mas no dia que eu aceitei Jesus, nunca mais eu tive pesadelo. Nunca mais tive pesadelo. Hoje eu durmo e acordo, porque o salmista disse que a gente, quando tem Deus na vida, a gente dorme e acorda tranquilo, porque Deus abençoa o sono do crente. Louvado seja Deus. Lázaro estava dormindo e o rico queria acordar Lázaro, e ele olhou e viu Abraão. Disse: pai Abraão, manda que Lázaro estava dormindo, não podia fazer nada. Manda que Lázaro refresque o meu paladar, pois a minha alma está em tormento. Diz que ele toque na água para refrescar o meu paladar. Diz: não pode. Existe um abismo que separa quem está aí onde você está e quem está onde Lázaro está. Olha, irmãos, quando o clamor não adianta mais. Depois que parte dessa vida, não adianta. Não adianta buscar, porque não vai achar mais. Porque o tempo de buscar é enquanto a gente está vivo. Enquanto está vivo, a gente buscar ao Senhor, nós vamos encontrá-lo. Mas depois da morte, nós só vamos encontrar o juízo de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida. Então o rico disse para Abraão: Senhor, então manda Lázaro avisar lá na minha família, porque eu tenho alguns irmãos, tenho uns parentes, manda que ele lá avisar para ele. Ele disse: não pode. Se eles não ouvem os vivos, tampouco ouvirão os mortos. Eles não podem tornar para lá, porque quem morre, irmão, quem parte dessa vida, não tem mais nenhum contato com o que acontece entre o céu e a terra. Morreu, acabou. Ou vai para o seio de Abraão, que agora é o paraíso, ou vai para o Hades aguardar o juízo final. Não adianta, não vai voltar para trazer visão, não vai voltar para falar nada, não adianta. Não tem Chico Xavier, não tem macumbeiro, não tem nada. Se vier outra voz, é de demônio, porque quem morreu não volta mais. Lázaro não pode voltar para avisar nem os irmãos dele do rico. Aí ele disse assim: lá eles têm Moisés e os profetas. O que ele estava falando? A Bíblia Sagrada. O que era a Bíblia Sagrada quando Jesus Cristo ainda estava pregando ali em Jerusalém? O que era a Bíblia Sagrada? Ainda não havia sido escrito o Novo Testamento, ainda não havia sido escrito os livros históricos do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, de João, de Tiago, de Pedro. Não, ainda não havia. Jesus estava falando que da lei e os profetas é a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Eles têm as leis e os profetas. Eles têm a Bíblia Sagrada. É só através da mensagem da Bíblia que o homem alcança a salvação. Às vezes até onde a Bíblia não é pregada, mas de alguma maneira o nome de Jesus chegou até lá. Eu vi um testemunho de uma mulher que se converteu. Ela era muçulmana, uma jovem, e ela teve um sonho, olha, irmão. Por isso que nós não podemos parar de orar pela obra missionária, orar pelos países onde não tem a porta aberta para o Evangelho do Senhor. Porque se a gente orar, irmãos, ele se manifesta lá igual
E ela ficou espantada e disse: o que será que é isso? Aí, na outra noite, o mesmo sonho novamente. A terceira vez, novamente. E ela foi, como ela estava fazendo faculdade, ela foi estudar. E no estudo dela, para os muçulmanos, para nós, o islamismo é uma heresia, não é? Para nós, é uma heresia, né? Para eles, nós somos uma seita. Uma seita, a gente ainda trata eles com respeito, né? É uma heresia, mas para eles nós somos uma seita. Eles não têm nem respeito por nós, né? A gente, embora respeitamos eles, né? Aí, aquela moça se lembrou que um dia ela viu falar de um homem com as vestes resplandecentes. Aleluia. E ela foi lá nos seus livros da faculdade e achou quem era este homem. Aleluia. 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 Na hora que ela achou, pastor Alexandre, o coração dela se alegrou, sentiu a presença de Deus, a voz do Espírito Santo veio para ela e disse assim: sou eu mesmo que falo contigo. Ela se converteu a Jesus Cristo e hoje ela é guia de turismo para aqueles irmãos que saem daqui para conhecer aquelas cidades lá. Ela é guia de turismo, mas para ela continuar professando a sua fé, ela sofreu muito. Foi expulsa de casa pelos pais, foi expulsa pelos irmãos, apanhou, mas ela continuou firme e Jesus sustentou ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, devemos continuar buscando a Deus, orando por esse povo, aonde eles não deixam os missionários entrar, mas se a gente orar, aleluia, o principal missionário, aquele que não está sujeito a leis humanas, aquele que quando os discípulos estavam reunidos, ele chegou e não precisou abrir a porta, ele entrou sem bater na porta, aquele que vai até onde está a divisão da alma e do espírito, ele vem até lá e se revela para o homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Buscai ao Senhor enquanto se achar. Para aquele rico não tinha mais esperança, mas para Lázaro estava descansando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aguardando o dia do arrebatamento. Aleluia. O crente vai para o paraíso, vai dormir e vai aguardar o dia do arrebatamento, aonde nós iremos encontrar com Adão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias, com Jeremias, aleluia, com Josué, aleluia, com Caleb, aleluia, com Paulo, aleluia, com Timóteo, com Pedro, com Silas, aleluia. Será uma grande festa, um grande banquete, aleluia. Tchuricanta, lavaxuricanta, lamanai, e nós já temos o nosso passaporte, aleluia, 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 aleluia. Naquela grande ceia, naquele grande encontro, aleluia, quem será? O anfitrião será o Senhor Jesus Cristo. Ele vai receber a cada um de nós, aleluia. Nós vamos ver que valeu a pena servir a Ele, valeu a pena adorar a Ele, valeu a pena pregar o Evangelho, valeu a pena louvar o seu nome, aleluia. Será o dia da recompensa, aleluia. Às vezes eu fico indignado, irmãos, porque a gente vê alguns crentes nas igrejas bravos porque quer ser reconhecido. Irmão, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Havia um certo escritor, aleluia, um missionário que estava no campo missionário há muito tempo e chegou o momento dele voltar. E ele voltou com aquela malinha dele, só tinha 3 paletós, e ele voltou. E quando chegou na sua terra natal, o pastor foi recepcioná-lo. E o pastor avisou na igreja que iria recepcionar um missionário. Ninguém nem se alegrou. Ninguém disse que ia.
Só um novo convertido. Ele falou: eu vou lá com o senhor, pastor, posso ir? Pode. Aí quando chegou, aí desceu aquele homem cansado, porque o trabalho na missão é trabalho pesado, né? Missionário, ele trabalha, às vezes não tem pedreiro, ele é o pedreiro, ele é o servente, ele é o engenheiro, ele é o doutor, aleluia, ele é o médico, enfermeiro, ele faz de tudo no campo missionário. Ali, aleluia, ele é um instrumento nas mãos de Deus, e isso causa um certo cansaço. E ele voltou para descansar nos seus últimos dias. Quando desceu do transporte, só estava o pastor e aquele novo convertido. E o novo convertido se entristeceu. Puxa vida, um missionário voltando para casa e não tem nenhuma festa para ele, não fizeram uma recepção para ele. Aí o Espírito Santo veio no coração daquele novo convertido e disse: ele ainda não chegou em casa. Aleluia! Os irmãos entenderam? Aleluia! Não foi o pastor da convenção que falou, não. Foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O dia do reconhecimento por tudo aquilo que a gente faz, que muitas das vezes é até uma obrigação, né? Porque quem éramos nós, merecedores da condenação, porque não buscava a Deus, mas Ele se revelou para nós, transformou a nossa vida, aleluia, perdoou nossos pecados. Nós somos devedores, mas mesmo sendo devedores, Ele ainda tem galardão para nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vale a pena continuar buscando este Deus. Aleluia. Não vamos fazer igual aquele rico que deixou para a última hora, aí não teve jeito mais. Para aquele jovem que eu falei hoje, antes de atirarem nele, ele disse: Deus recebe o meu espírito. Ele se lembrou de Deus, mas para muitos não tem essa oportunidade. Não há essa oportunidade. Mas nesta noite, se tem alguém aqui que ainda não faz parte desse povo, que ainda não é crente no Senhor Jesus, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, que ainda não parou para buscar o Senhor, enquanto se pode achar, hoje é noite de oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está disposto a se revelar para aquele que busca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e ficou lá 40 dias e 40 noites, jejuando, orando. Aleluia, Deus se manifestou para ele, escreveu as leis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se a gente buscar o Senhor, Ele vai se revelar. Aleluia. Zacarias capítulo 1 versículo 2 diz assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé neste momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.